Jornal de Caxias. Apoio Cultural, Fátima Life. Empresa Urbanizadora Rodobras. Caderode Mobiliário Corporativo. Telefone 3533-6461. Mais de 360 mil pessoas prestigiaram a 28ª edição da Feira do Livro. Deputado Marlon Santos é o relator do Orçamento 2013. E ainda a única vereadora mulher a ser eleita aqui no nosso município, hoje se apresenta à comunidade. E também, hoje é dia do professor e no quadro Conversando.com, uma entrevista com uma profissional que fala da experiência de trabalhar na área há mais de 20 anos. É agora no Jornal de Caxias. Olá! Ao som do cantor e violonista João Bosco, encerrou neste domingo mais uma edição da Feira do Livro. O público, mais de 360 mil pessoas. Mais uma edição de sucesso. A 28ª Feira do Livro, que encerrou neste domingo, foi prestigiada por 360 mil pessoas. A organização do evento está satisfeita com mais este sucesso. Em 16 dias de intensa programação, 364 mil pessoas passaram pela feira. Além disso, no show de encerramento com o cantor e compositor João Bosco, estiveram presentes mais de 800 pessoas. Ao longo da 28ª Feira do Livro, 91.560 livros foram vendidos, número este que supera o do ano passado. Em 2011, as vendas chegaram a 84 mil exemplares. Foram abertas nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular de verão da Universidade de Caxias do Sul. São 80 cursos oferecidos e você pode se inscrever até o dia 23 de novembro pelo próprio site da universidade, no ux.br. Até o dia 5 de novembro, a inscrição tem um custo de R$ 50. Depois desta data, passa para R$ 60. As provas vão ser realizadas no dia 9 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Nobel de Economia vai para 2 americanos. Avião quebrado em pista de Viracopos cancela mais de 400 voos. As principais informações do Brasil e do mundo deste começo de semana no Notícias Já. Os americanos Alvin Roth e Lloyd Shapley foram anunciados nesta segunda-feira como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia 2012, por seus trabalhos sobre os mercados e a maneira de associar seus agentes. O prêmio, explica o Comitê Nobel, coroa os esforços para encontrar soluções práticas a um problema do mundo real, efetuados por Shapley, de 89 anos, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e por Roth, de 60 anos, professor de Harvard. O fechamento do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, para pousos e decolagens desde as 20 horas de sábado, dia 13, resultou no cancelamento de mais de 400 voos até esta segunda-feira, de acordo com o balanço divulgado pela Infraero. A única pista de Viracopos segue fechada para todas as operações por causa de problemas no trem de pouso de uma aeronave de carga na aterrissagem, que ficou parada no local. A adolescente paquistanesa, ferida por talibãs em um atentado, Malala Yousafzai, foi transportada de avião para a Grã-Bretanha nesta segunda-feira. Ela irá receber assistência médica. A adolescente de 14 anos, famosa pela luta para tornar conhecidas as atrocidades cometidas pelos talibãs, sobreviveu por milagre na terça-feira passada a uma tentativa de assassinato na saída da escola. Ela é conhecida no exterior por seu blog, hospedado no site da BBC, no qual denuncia os atos de violência cometidos pelos talibãs.
O governo federal publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta a lei que garante a reserva de 50% das vagas nas universidades federais, em um prazo progressivo de até 4 anos, para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O critério de seleção será feito de acordo com o resultado dos estudantes no Enem. Atualmente, não existe cota social em 27 das 59 universidades federais. De acordo com a nova lei, 12,5% das vagas de cada curso e turno já deverão ser reservadas aos cotistas nos processos seletivos para ingressantes em 2013. E depois do intervalo, abertas as inscrições para as eleições do Sindserv. E também a previsão completa do tempo para este início de semana. E ainda? No Conversando.com de hoje, vamos falar sobre professor. Afinal, hoje, 15 de outubro, é o dia deles, dia do professor. Por isso, aqui no estúdio, Denise Caldeira, que é professora há mais de 20 anos. É depois do intervalo, não saia daí. Aliança Restaurante, buffet livre, aquilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. O Recanto do Parque foi um sucesso total. Agora a Rodobras lança o Parque das Rosas. Casas com 65 metros quadrados com 2 dormitórios e casas com 72 metros quadrados e 3 dormitórios. Dentro de um parque com ampla área de lazer, com a segurança de um condomínio fechado, com o financiamento da Caixa Minha Casa Minha Vida. Pare de pagar aluguel e pague o que é seu. Faça uma consulta. Empresa Urbanizadora Rodobras. No Natura Serra Motel tem piso aquecido, calefação, lareira, almoço cortesia, cheque presente. Tudo isso em um espaço moderno com privacidade, qualidade e conforto, segurança e autoatendimento. Criamos o melhor para momentos especiais. Acesse e confira naturaserra.com.br. Notícias Já. Apoio Cultural. Cabanhas, Churrascaria e Grelhados. Telefone 3214-2244. JR Info. Conversando.com. Apoio Cultural. Biamar Malhas. Farroupilha. E no Conversando.com de hoje, afinal estamos no Dia do Professor, nós vamos falar sobre educação, que é uma profissão que é a base de todas as outras, mas a gente sabe que não é muito valorizada pelos governos, seja municipal, federal ou estadual. Por isso, hoje a gente recebe uma professora que trabalha há mais de 20 anos nessa área, já atuou nas áreas de ensino privado, também estadual e agora trabalha na área municipal como vice-diretora, como professora e também coordenadora. A gente vai conversar com a Denise Caldeira. Olá, professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiro, em nome de toda a equipe, parabéns aí pelo Dia do Professor. Obrigada, o prazer é meu. Então, eu queria que a senhora falasse sobre o que é ser professor. Por que ser professor? Bom, essa paixão começou assim desde cedo, pequenininha já, estudando, já dando aula mesmo, sem ter ninguém ali já, né? Ensinando, às vezes ensinando ninguém, mas revisando conteúdo, então dando aquela estudada assim. E começou cedo mesmo e foi crescendo, e aí cheguei aos bancos mesmo de sala de aula. Pois é, porque a senhora está há 20 anos dando aula, primeiro começou na rede estadual, particular, privada, né, e agora está na municipal. Por que a senhora abriu mão da rede estadual para ficar na municipal? A rede estadual, a gente sabe, né, todo mundo já conhece a realidade. Infelizmente, a remuneração não é aquilo que se deseja. Então, quando eu fui nomeada no município, isso há mais ou menos uns 5 anos, eu acabei optando por ficar com o município só, porque financeiramente valia mais a pena, enfim, né. Então, acabei abrindo mão do estado,
e em função mais de salário mesmo, por essa questão da valorização mesmo, remuneração. Pois é, porque é uma profissão apaixonante, porque a gente ouve falar, os professores da rede estadual em especial realizam greves quase que anualmente, porque o salário é muito baixo. Por que a senhora acha que o governo não abre os olhos para essa situação? Porque afinal, o professor, o educador é a base de qualquer pessoa, né? A gente vê assim, ó, hoje é um dia que a gente para refletir um pouquinho, né? E a gente vê assim, precisa haver uma conscientização, eu acho que maior. Se a gente for ver, hoje era um dia que o país devia parar, né? Parar para celebrar, parar para festejar com os professores, porque a educação é a base de tudo, né? Ninguém se torna um bom médico, um bom advogado, enfim, qualquer profissão sem passar pelo professor ali primário, pelo professor fundamental. Então, assim, ó, enquanto não houver este olhar diferenciado, eu acho que vai continuar sendo assim, infelizmente, né? E a tendência é, se não houver aí uma mudança mesmo, esse olhar diferente, a tendência é isso, né? É greves, e o pessoal acaba optando, quem não tem condição mesmo de colocar, de repente, o seu filho numa escola particular ou no município, que o município nos dá ainda essa qualidade, né? De não ter greve, de uma remuneração mais bacana. Então, eu acho que é importante assim, ó, todo mundo parar e dar essa olhada. Vamos valorizar os nossos professores, né? Vamos nos valorizar. Pois é, e ao longo desses 20 anos de carreira, eu queria que a senhora fizesse um paralelo. Hoje é mais difícil dar aula ou era mais difícil anteriormente, em função até da mudança de comportamento dos alunos? Porque hoje todo mundo tem tablets, celulares. Como é que é isso? Pois é, eu vejo assim, ó, hoje a nossa função como professor, eu digo assim, ó, nós temos uma missão, né? Uma missão e um desafio. Porque informação os alunos recebem de todos os lados, as nossas crianças recebem informação de todos os lados. Então, eu vejo assim, ó, o papel do professor como mediador. Nós precisamos fazer com que essas informações tenham um sentido, e um sentido maior, né? Um sentido para a vida mesmo. Fazer com que os nossos alunos, eles acreditem mais, acreditem no nosso país, acreditem na educação, né? Acreditem nas pessoas, sejam pessoas melhores. Eu acho que hoje em dia nossa função maior é isso, é torná-los pessoas melhores, né? Além de informadas, e essa informação eles buscam em outros lugares, mas também fazer essa mediação, né? Esse papel aí. Pois é, professora Denise, a senhora dá aula de português e espanhol. Existe uma lenda urbana aí que dizem que o aluno que gosta de português não gosta muito de matemática, mas português a gente sabe é uma das línguas mais difíceis do mundo. Como é que a senhora se atualiza e encara o dar aula de português? Pois é, a gente está vendo assim, esses dias me chamou a atenção, eu vi uma reportagem do Jô, eu assisto muito, né, o Jô comentava assim, temos muitos universitários analfabetos funcionais, e isso me chamou muito a atenção como professor de português, né, a gente precisa dar uma olhada. É que o que acontece? Hoje em dia a gente tem muita coisa assim, ó, precisamos valorizar o que o aluno traz, respeitar o conhecimento dele, a fala dele. Eu acredito nisso, acho que é importante, mas acho que a gente precisa também correr atrás um pouquinho de vamos ajudar esse aluno a falar melhor, a escrever melhor. Então é um desafio também muito grande nós da língua portuguesa. Tá ok. Obrigado, em nome da equipe da TV Caxias, e no seu nome a gente parabeniza aí todos os professores e educadores que infelizmente só tem um dia que a gente lembre mais especificamente deles, mas fica aqui o nosso cumprimento. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada a vocês e parabéns para todos nós professores, né? Tá ok, obrigado. Eu conversei com Denise Caldeira, professora da Rede Municipal de Ensino, que trabalha há mais de 20 anos como professora. Ela falou sobre o Dia do Professor. Bom, e agora a gente vai saber como fica o tempo. Parece que uma frente fria traz a instabilidade, mas não se preocupe, a chuva não dura muito. Mais detalhes na previsão completa do tempo. O sol aparece intercalado com chuva nesta terça-feira em Caxias do Sul. A máxima fica em torno dos 24 graus, a mínima será de 14. Já na quarta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens. As temperaturas oscilam entre os 22 e 17 graus. Em Porto Alegre, a terça-feira será de sol e chuva de curta duração. A máxima por lá chega aos 27 graus, a mínima fica em torno dos 18 graus. Na quarta-feira, o sol retorna à capital gaúcha, mas aparece entre muitas nuvens também. As temperaturas por lá oscilam entre os 26 e 19 graus.
Em Santana do Livramento, a terça-feira será de chuva pela manhã, mas o sol deve aparecer já na parte da tarde. A máxima fica em torno dos 23 graus e a mínima de 14 graus. Na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens e a máxima será de apenas 21 graus. A mínima fica em torno dos 12 graus por lá. Estão abertas as inscrições para as eleições do Sindiserve. Os interessados em integrar a direção da entidade têm até o dia 22 de outubro para entrar na disputa. As chapas devem ser compostas por pelo menos 26 membros que estejam filiados ao sindicato há pelo menos um ano, contando a partir do dia 28 de setembro de 2011. A eleição vai ser realizada nos dias 22 e 23 de novembro. Urnas eletrônicas vão ser colocadas na sede do próprio Sindiserve. E a seguir no Jornal de Caxias, no esporte, Caxias empata com o Santo André e volta ao G4 da Série C. E ainda, deputado Marlon Santos é o relator do Orçamento 2013. E também Denise Pessoa, única mulher eleita vereadora do município, se apresenta à comunidade. E depois do intervalo, a gente volta já já. Cabanhas, churrascaria e grelhados. Além do tradicional churrasco, agora tem um delicioso buffet a quilo, com o bom gosto e a qualidade Cabanhas. De segunda a sexta ao meio-dia. Espaço Kids, estacionamento, ambientes climatizados. Cabanhas, há 8 anos servindo, atuando em momentos especiais e eventos. Avenida Júlio de Castilhos, 3311. Telefone 3214-2244. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. Aliança Restaurante, buffet livre, a quilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado, 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. Giro Esportivo. Apoio Cultural. Pirassom. Telefone 3221-1046. Pizzeria Alameda. Teleentrega 3211-0102. Caxias empata com o Santo André e volta ao G4 na Série C. Juventude vence o Novo Hamburgo pela Copinha. As principais informações esportivas agora. E o Internacional foi derrotado por 3-1 pelo Atlético Goianense no sábado, no Serra Dourada, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O time colorado saiu na frente com um gol de Fred aos 14 minutos do primeiro tempo, mas cedeu a virada na etapa final. Com o resultado, o Inter permanece na 6ª posição com 45 pontos. Na próxima quarta-feira, o adversário é o Figueirense no Beira-Rio. E o Grêmio teve uma boa atuação diante do seu torcedor no domingo, pressionou e teve maior posse de bola do que o adversário, mas no final acabou sofrendo um empate no confronto diante do Botafogo em 1-1 no Estádio Olímpico. O Grêmio agora é o terceiro colocado da competição e enfrenta o líder Fluminense na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro. O Fluminense tem 68 pontos, 11 a mais que o Grêmio. E na tarde de domingo, o Caxias empatou contra a equipe do Santo André em 0-0. O jogo foi realizado no Estádio Centenário. A torcida grená compareceu e apoiou o time para o retorno à zona de classificação. O Caxias chegou aos 24 pontos, pontuação que matematicamente no mínimo já garante a permanência na Série C 2013, retornando para a 4ª posição da tabela.
Faltam 2 rodadas para o final da fase classificatória. O próximo jogo é domingo contra o Brasiliense no Centenário. E o Juventude entrou em campo no sábado para o primeiro jogo do mata-mata da Copa Hélio Dourado. O Alviverde venceu a equipe do Novo Hamburgo pelo placar de 2-0 e agora tem boa vantagem para a partida decisiva em Novo Hamburgo no próximo domingo. Vitória simples, empate e até mesmo uma derrota por 1-0 garantem a classificação do Juventude para as quartas de finais da Copinha. Virou tradição. Não foi apenas a vitória histórica sobre Chael Sonnen que rendeu um churrasco com os amigos ao campeão Anderson Silva. No domingo, poucas horas depois de nocautear o meio pesado Stefan Bonnar no UFC Rio 3, o Spider se reuniu com os companheiros mais próximos para uma comemoração dupla. Além de mais uma vitória diante da torcida carioca, o lutador comemorou 6 anos do dia em que conquistou o cinturão dos pesos médios em outubro de 2006. Desde então, Anderson Silva já defendeu 10 vezes o seu título. Bom, e ainda falando em esporte, aconteceu nesta segunda-feira no Estádio Municipal as finais do futebol masculino na categoria juvenil dos Jogos Escolares Professor Luiz César dos Santos 2012. Na final, a equipe da Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis, do professor Diego Cardoso, venceu a Escola Estadual de Ensino Médio Olga Maria Kaiser por 2-0, então sagrou-se campeã da categoria. O terceiro lugar ficou com o Colégio Estadual Imigrante, que bateu a Escola Estadual de Ensino Médio Assis Mariano por 1-0. Em toda a competição, equipes de 22 escolas competiram na categoria juvenil do futebol masculino. O deputado Marlon Santos é o relator do projeto de lei orçamentária do Estado para 2013. O prazo para a entrega do parecer encerra no dia 5 de novembro. A data limite para a apresentação das emendas populares ou parlamentares termina nesta quinta-feira. Com uma previsão de receita e despesa para o Estado de mais de 45 bilhões e 200 milhões de reais, o projeto do Executivo apresenta valor 12,4% maior do que o ano anterior. Segundo a justificativa do PL, o governo do estado ampliará em 2 bilhões e 400 milhões de reais os investimentos. O número representa um aumento de 38% em relação à proposta do ano passado. Veio com os 12% na área da saúde, só com algumas despesas colocadas aí dentro que são um pouco questionáveis. Então essas são as questões que os deputados devem estar avaliando, o próprio Conselho Estadual de Saúde deve estar avaliando também. Quantas emendas já temos apresentadas aqui para o projeto e devemos chegar a quantas aproximadamente? Olha, provavelmente há mais de 300 emendas, em torno de 330, não sei se todos vão apresentar efetivamente as emendas, mas nós temos uma ideia já de um torno de 330 que já manifestas assim, mas ainda não entregues oficialmente. Escolhido como relator, o deputado Marlon Santos, do PDT, frisou que a coerência é o que irá nortear o seu relatório. O parlamentar será o responsável por analisar o projeto e as emendas e deverá apresentar o relatório até o dia 5 de novembro. Esse é um momento importante para a sociedade gaúcha. Não é uma situação tão relativa quanto parece, em que pode ser tratada com uma simploriedade muito grande. Pelo contrário, exige tecnicalidade e nós, dentro da casa política, onde verdadeiramente se legitima as ações que vão mexer com o futuro e com a vida de cada cidadão. O prazo para apresentação das emendas parlamentares ou populares encerrou hoje. A apreciação do projeto em plenário deve ocorrer entre os dias 13 e 22 do próximo mês. A Assembleia Legislativa precisa devolver a proposta ao governador do estado para sanção até o dia 30 de novembro. Essas coisas ficam acima de partido. E é assim que eu tenho me pautado. E caso as pessoas não concordem com isso, tanto os políticos quanto o governo, eu devolvo o projeto. Acredito que isso não venha acontecer porque todo mundo sabe do meu bom senso. O que eu puder fazer para que a sociedade se melhore através de um orçamento
trabalhista, né, imprimido pelo governo, eu vou fazer. Além da escolha do relator, os deputados ainda aprovaram outras 3 matérias. Uma delas, um requerimento de audiência pública para tratar da relação do governo do estado com os hospitais filantrópicos. Temos uma demanda dos hospitais filantrópicos, né, que querem mostrar a real situação que eles vivenciam, né? Eles atendem praticamente 70%, né, do SUS, eles têm convênios, mas estão com recursos defasados. Então, nós entendemos que é um momento oportuno de que se discuta isso. A única mulher a ser eleita vereadora de Caxias do Sul é Denise Pessoa. Ela está em seu 2º mandato e hoje se apresenta à comunidade. Bom, enquanto vereadora, né, e vereadora de oposição, a gente conseguiu trabalhar muito a questão da fiscalização do executivo, prezando muito pelo bom uso do dinheiro público, além de apresentar diversos projetos de lei que foram importantes para a nossa cidade, tanto na área de planejamento da cidade, quanto na área da participação das mulheres e de atenção especial à juventude. Então eu vejo que consegui contribuir para a nossa cidade, para torná-la socialmente justa, ou contribuir para essa mudança na cidade, um pouco mais humana. E agora, para o próximo mandato, eu vejo que o desafio ele é muito maior, especialmente no que tange ao debate da inserção da mulher nos espaços de poder, que serei a única vereadora na Câmara de Vereadores, e vou trabalhar muito essa questão do empoderamento das mulheres e defender as mulheres tanto na questão da violência doméstica e dar voz para as lutas das mulheres, que ainda hoje são oprimidas, e resultado disso é o que a gente viu na eleição, apenas uma vereadora de 23 vereadores. E claro, além do debate da questão da inserção das mulheres, cabe às mulheres também debater a cidade, debater finanças, debater o transporte, debater temas que os homens estão bem apropriados. Então também não podemos aceitar a divisão do debate entre o social para as mulheres e o que diz respeito a dinheiro, ou finanças e organização da cidade para os homens. Todos os debates dizem respeito às mulheres, e eu vou pautar com um olhar feminino a nossa cidade. E para você entrar em contato com o Jornal de Caxias, o nosso telefone é o 3028-8149, o nosso e-mail é tv@tvcaxias.com.br e o nosso Facebook é TV Caxias. Esta edição do Jornal de Caxias fica por aqui, mas nós nos encontramos novamente amanhã. Até lá!